E continuando o nosso trabalho, nós estamos falando sobre o Sermão da Montanha, Sermão das Bem-aventuranças. Temos falado muito a respeito do perdão, né, tão necessário. E nós estamos insistindo muito nesse assunto porque a humanidade não se dá conta da beleza, da grandeza desse sermão. E acaba ficando restrita àquilo que viu ao longo dos séculos, né? Desde que Jesus deixou, ao longo dos séculos, sem parar para entender que tem tanta coisa a ser descoberta. Mudar uma visão, uma forma de compreender as coisas. E esse é o nosso objetivo. Raciocinarmos sobre esse sermão tão lindo, entendermos em que circunstâncias Jesus nos disse e de que forma nós podemos trazer e precisamos trazer para os dias de hoje. Então, vamos adiante. Vamos que nós temos um trabalho a fazer. Então, falando do sermão das bem-aventuranças, deixada por Jesus há 2000 anos, vamos ver como as pessoas entenderam, como muitas entendem e como nós poderíamos entender, né? Tão maior, um entendimento tão mais completo, tão mais bonito. Então, na live anterior, a gente sempre faz um resuminho do que falou no anterior, só para recapitular. Bem-aventurado significa feliz, a grande maioria tem dificuldade enorme de entender isso. O problema é que não se raciocina, não vai buscar um entendimento. Falamos também que precisaríamos analisar tanto na parte material como na parte espiritual. Associa-se aos dois, né? Tanto material como espiritual. Do ponto de vista material, bem-aventurança seria feliz. Feliz aquele que é bem-aventurado, que as coisas deram certo, porque deram certo, ele lutou. Então, normalmente, da parte material se leva para as conquistas que aquelas pessoas têm e que por isso são chamadas de bem-aventuradas. E essas conquistas sempre associadas à visão da felicidade proporcionada, por exemplo, pelo bem, pelos bens, pelo status, pelo poder, e que não significa necessariamente algo mal. Ah, não. Nós estamos falando da parte da alma, e você vem falar em bens da terra, não significa nada mal, não. Né? Prejudicial? Também não. Depende da forma como nos apegamos a essas coisas. A forma como utilizamos, aí é que está o problema. Né? Então é preciso saber utilizar da maneira correta as coisas materiais, os bens materiais. Dar uma aplicação justa, útil, humana. E aí demos até alguns exemplos. Eu sou, numa empresa, por exemplo, eu sou um diretor. Sou superior. É ruim? Óbvio que não. Mas onde é que está o problema? Eu quero saber, por exemplo, qual a minha forma de tratar um subordinado. Eu trato bem, trato com respeito, com amor. Está ótimo. O dinheiro é ruim? Óbvio que não. É o dinheiro que me permite comprar o remédio, o alimento, a roupa, enfim, tanta coisa. Mas, como eu aplico esse dinheiro? O tempo é maravilhoso, mas eu preciso aplicar em proveito também daqueles que necessitam de mim. Ou seja, eu preciso aplicar para mim, mas também para o outro. Isso do ponto de vista material nós falamos, mas do ponto de vista espiritual, que é o nosso foco principal, né? Que é o entendimento daquilo que Jesus nos deixou há 2000 anos. Lembramos que o objetivo do sermão da montanha, sermão das bem-aventuranças, sermão do monte, é tudo a mesma coisa, foi o de relembrar, né, a todos nós e reforçar as regras básicas do comportamento humano que ele nos trouxe. Então, reprisar, reforçar. Como que eu devo, ele disse, amar o próximo como a si mesmo. Eu não gostaria que
alguém me tratasse de uma forma orgulhosa, violenta, bruta, então eu tenho que tratar o outro da maneira que eu gostaria que ele me tratasse. Uma maneira humana, né, respeitosa. E é por isso que Jesus diz: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pobres de espírito, que são os humildes. Ele veio reforçar, relembrar isso. Vem também, através do sermão, auxiliar na elaboração dos nossos pensamentos. Eu tenho uma regra, eu tenho um norte que Jesus me deixa, e está lá no Sermão do Monte, Sermão das Bem-aventuranças. E quando eu consigo policiar os meus pensamentos, consequentemente, vou trabalhar na minha modificação, né, com relação às ações, que serão melhores. Então, o sermão é permitir que instalemos em nós o reino dos céus, o reino de Deus. Bem-aventuranças de Jesus. Quando a gente lê, pega o Novo Testamento e lê, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados que têm sede de justiça, tal, parece uma contradição. Mas Jesus vem falar que bem-aventurado é o que tem fome? É um tanto quanto estranho, né? Parece mais que Jesus se reportava a uma má sorte. Mas ele veio falar em bem-aventurança, feliz. É estranho, né? E da maneira como ele colocou, bem-aventurado que tem fome, dá a impressão que ele veio nos trazer o rumo da infelicidade e não da felicidade. Bem-aventurado é aquele que sofre. Bem-aventurado que tem fome. É esquisito, é bem esquisito. Sugere, então, mais uma punição do que uma oportunidade de crescimento espiritual. Então, tem que haver uma explicação. Quando nós, ao longo dos séculos, e provavelmente ainda nesta encarnação, comungávamos de alguns entendimentos religiosos que não conseguiam ampliar essa busca, esse entendimento, a gente lia, mas não conseguia fechar os pontos. E para ser sincero, nem sempre a gente tinha preocupação em fechar os pontos. Eu tenho preocupação em fechar os pontos, ver o sentido das coisas. Então, se ele falou bem-aventurança ou bem-aventurado o que sofre, tem que haver uma explicação. Tem que haver uma explicação que nos coloque na rota que ele quer que a gente siga. Então tem que haver uma explicação. Falamos da dificuldade de encontrar um texto original escrito em hebraico. Jesus era hebreu, era judeu. Ele falou em hebraico, foi levado para o grego, o que ele disse, depois para o latim e depois para os vários idiomas, inclusive o nosso. Falamos da questão da cultura, né? Era difícil, porque Jesus falava levando em conta a cultura do judeu. Ele era judeu. Então, questão da cultura, para levar nessas várias traduções, o costume é muito difícil, muito complicado. E falamos das questões políticos-sociais da época. Era uma época de dominação romana, né, para eles. Então, nós temos que ver, para a gente pensar bem a respeito do sermão e entender e compreender muito, nós precisamos raciocinar, verificar o contexto no qual ele aconteceu há 2000 anos. Era um contexto onde o povo judeu vivia uma revolta total. Eles eram cativos dos romanos. Era um sofrimento, uma privação. O judeu, com aquele orgulho que ele trazia, imagina como que devia estar aquele orgulho, sendo oprimido dessa forma, pagando pesadíssimos impostos. Então, imagine Jesus dizendo para os judeus, vamos imaginar, há 2000 anos, nesse contexto todo, nessa pressão violenta, né, nesse orgulho ferido, maltratado, imagine Jesus se ele tivesse dito assim, vamos levar em conta que bem-aventurado é feliz, tá? Você é feliz, falava para o povo dele, o judeu. Você é feliz porque chora.
Opa, o judeu diria, aquele que estava ouvindo Jesus. Como assim? Não entendi. Eu não quero chorar, não. Eu chorar e eu vejo o romano sorrindo, o opressor sorrindo. Mas afinal de contas Jesus disse, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. O judeu não entenderia. Não entenderia. Se fosse bem-aventurado mesmo, né? Imagine Jesus dizendo, olha, você é feliz, falando para o povo dele. Você é feliz porque tem fome e sede de justiça. Não sou feliz não. Eu não quero ser injustiçado. Imagina, o que é isso? E ele falou, segundo o que está escrito nos evangelhos, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Não, eu quero ser farto agora. O judeu diria 2000 anos atrás. Eu não quero passar por essa situação de tanta injustiça. Não. Jesus, muda o discurso, não está nada bom, não. Aí vem Jesus e fala, você é feliz se você perdoar. Bem-aventurados misericordiosos, né? Ele não falou? O que o judeu há 2000 anos diria? Eu perdoar? Eu posso perdoar meu pai, minha mãe, meu filho, minha esposa, meu marido, não importa. Agora, eu perdoar o romano, o opressor, esse que me espanca, que me leva o fruto do trabalho, o suor, o sangue. Não, me desculpa, eu não tô entendendo o que você está falando, não. Mas ele falou, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Viu o conflito que daria, se fosse realmente feliz ou bem-aventurado, você que está passando por essa situação há 2000 anos? Olha, Jesus ainda diria, você será feliz se você for pacificador. Eu pacificador? O romano está me espancando, me matando. Eu quero ir para a guerra. Vamos lembrar que há 2000 anos havia uma seita ali no meio dos judeus, que eram os zelotes. E era uma luta feroz contra o romano. Era armada, eles tinham conflitos, aquelas coisas. Aí vem Jesus e diz, olha, você será feliz se você procurar a paz. Eu não quero paz, eu quero guerra. Mas Jesus disse, segundo os evangelhos, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O judeu não entenderia, não. Ele vai me matar, Jesus. Eles estão nos matando. Como que eu vou querer paz? Outra coisa que Jesus, por exemplo, falou. Você será feliz se você for brando e pacífico. Como que ele entenderia naquela situação? Você está pedindo para que eu seja covarde, que ele me espanque, que me leve tudo, e eu fico brando e pacífico. Tá bom, Jesus. Então, eu entendo que se fosse dessa forma, você é feliz por isso, feliz por aquilo, Jesus já teria sido morto naquela ocasião. Não deixariam para mais tarde, não. Então, das duas, uma. Ou o termo bem-aventurança, ou feliz, bem-aventurado feliz, é uma tradução inadequada, que eu entendo que é isso, uma tradução inadequada, não teria sido exatamente dessa forma. Ou a segunda opção, Jesus esperava que aquelas pessoas que o ouviam há 2000 anos tivessem um imediato e mágico entendimento, semelhante ao que a doutrina espírita nos escancarou posteriormente, 18 séculos depois. Então, das duas, uma. Ou o termo bem-aventurança não foi traduzido da maneira correta, que é o mais razoável, ou Jesus esperava que aquelas pessoas lá que ouviam tinham um entendimento igual, semelhante àquilo que a doutrina apenas 18 séculos depois vem nos trazer.
Depois nós vamos esmiuçar isso tudo, né? E aí seria a questão da expiação e provas, que a doutrina nos explica, ação e reação, reencarnação, tudo isso. Mas eles não entendiam isso. Não conseguiam entender, não. Então, qual seria? Eu entendo que é a questão da tradução. Não é bem-aventurado que ele quis dizer. Segundo o nosso querido professor Severino Celestino da Silva, o maior estudioso, no meu ponto de vista, da Bíblia, ele, através dos seus estudos, diz que a tradução correta, buscando, né, lá na origem, a tradução correta não seria feliz, bem-aventurado, feliz. Seria um estímulo. Pessoal, avante, vamos seguir firmes, coragem, tenhamos força. Aí a coisa fica melhor. Olha, eu tenho fome. Pessoal, coragem, as coisas mudarão, calma. Então ele era aquele que encorajava. Aí seria razoável o judeu entender. E mesmo assim, meia dúzia, né? Então, o sermão seria um sermão de encorajamento para superar aquela opressão, o sofrimento, a dor, o ódio, mas ao mesmo tempo prometia Jesus uma recompensa que não era muito compreendida por eles, seria uma recompensa futura, e não exatamente naquela existência. Aí já estava um pouquinho mais difícil para entender, mas era um embrião da mensagem dele, né? Era então um sermão que tinha também por objetivo fazer com que o judeu olhasse para o alto, para as questões da alma, e não só as questões da matéria. Eles estavam habituados com as coisas da matéria, falavam muito em Deus, mas era aquela adoração exterior, não era aquela adoração interna. Então Jesus vinha para também chamar a atenção das coisas da alma. E aí eles queriam só as coisas da matéria. Eu quero me livrar do romano. Eu quero mandar esse romano de volta para Roma. Tá aqui, já me explorou demais. Então, Jesus tinha esse objetivo. E se nós entendermos que era um sermão de encorajamento, fica melhor. Então, nada de, feliz porque tem fome. Não. Olha, pessoal, nós estamos passando por uma situação. Vamos ter coragem, vamos resistir, as coisas vão melhorar, vai mudar. Aí faz mais sentido, né? Então, eles viam, os judeus, só as coisas praticamente da matéria, do corpo. E vamos ver, por exemplo, um exemplo que deixa extremamente claro. Era a questão dos impostos. Quando Jesus disse, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quando ele foi encurralado pelos judeus, lá no templo, olha, estão nos cobrando impostos. É justo dar para o romano o nosso suor, o nosso sangue? É justo dar a César? E aí Jesus pega uma moeda, uma dracma, que tinha a figura de César. Me dá aqui essa moeda. De quem é isso aqui? É de César. Então dá para César o que é dele e dê a Deus o que é de Deus. Então, eles não compreendiam isso exatamente, né? Então, eles, os judeus, naquela época, estavam muito revoltados em dar a César o que era de César. Entretanto, não davam a Deus o que era de Deus. Não queriam dar a César e não davam a Deus. Não davam a Deus o quê? Um respeito, uma busca maior, uma compreensão. Não abriam o horizonte e Jesus veio para abrir esse horizonte espiritual deles. Então, era difícil para o judeu entender esse ensinamento, né? Natural que ele teria para entender. Então, a revolta era muito maior do que a vontade de se modificar. Compreensível, totalmente compreensível essa posição deles. Então, hoje é possível entender
bem-aventurados como sendo felizes. Naquela época, não. Hoje, dá para entender. Eu consigo entender bem-aventurado como feliz. Mas bem-aventurado que sofre? Sim. Feliz, aquele que sofre. Então aí tem que ter uma explicação para isso, né? Hoje podemos entender normalmente o sermão das bem-aventuranças como felicidade. Há 2000 anos não. 2000 anos não seria possível. E por que entender bem-aventurados, felizes, hoje? Por que hoje? Aí nós vamos ter que recordar postulados da doutrina espírita. Vamos recordar. Aqueles que já conhecem, ótimo. Os que não conhecem, vamos prestar atenção que a gente vai chegar, a gente vai entender o porquê disso. Então vamos falar de alguns pilares. Olha como o sermão da bem-aventurança está nos levando a outro caminho para podermos ampliar esse entendimento e entender o que Jesus falou há 2000 anos, que não foi entendido. E por muitos hoje também, se perguntarmos, não será bem entendido, tá? Por exemplo, esses pilares. Nós vamos ver reencarnação. As idas e vindas. Mas é difícil isso, eu não consigo aceitar. Bom, por que não? Muitos dizem, não, eu entendo que o correto é ressurreição. Ressurreição seria esse corpo, após essa existência, ele vai embora, né? Vai virar pó, vai ser corroído, comido. E aí a ressurreição seria esse corpo retornando para uma vida. Para uma vida onde? Na Terra. Tá. Bom, o entendimento é esse. Respeito. Óbvio que respeito, não poderia ser diferente. Tem que respeitar. Mas se a pessoa diz, Deus pode fazer isso, porque eu acho, juntar todos os elementos desse corpo para formar novamente um corpo, e parte de mim vai estar num pé de couve, outro vai estar correndo um rio abaixo. Mas para Deus tudo é possível. Bom, se para Deus tudo é possível, por que não é possível a essência, que é o espírito, retornar num novo corpinho que está sendo formado com pessoas, espíritos encarnados, que têm um vínculo comigo, vínculo de coisas boas e de coisas não tão boas, e que eu venho e retorno à existência, no plano material, para arrumar as coisas. Não é muito mais tranquilo, né? Então, cada encarnação é um dia de aula, que eu retorno para minha casa para depois voltar para novas lições. Então, se falarmos de reencarnação e entendermos reencarnação, nós não somos viajantes de primeira viagem. Não. Nós somos viajantes de longa data. Caminhamos e caminhamos muito. Crescemos e crescemos muito, porque sempre estamos evoluindo. Começamos na fase hominal, na fase de homem, começamos vinculados praticamente aos instintos, nada mais do que isso. Era um animal um pouquinho melhorado, mas só no instinto. E aí fomos a cada encarnação ampliando, buscando o entendimento de uma forma bem pausada, bem lenta, porque não tínhamos bagagem, até chegarmos a uma condição onde o instinto começa a abrir espaço para o sentimento. Para chegarmos no sentimento mais nobre, mais bonito, que é o amor. Olha o sentimento, olha onde nós já chegamos. Olha a caminhada nossa, de respeito, sem sombra de dúvidas, né? E sem a reencarnação, eu não consigo entender um Deus justo. Não consigo entender, não. Não dá, né? Não poderíamos entender uma justiça de Deus, que é bondade infinita, amor infinito, pregado dessa forma, né? Com esses atributos, por todas as religiões, todas. Infinita bondade, infinito amor, infinita justiça. E quando eu olho diferentes condições
nas pessoas, ah, esse Deus não foi bom. Se eu não entender a reencarnação, esse Deus não foi bom. Por quê? Porque tem tanta gente que chega aos 90 anos, pisa na bola, faz um monte de equívoco, de erro, e outro desencarna, morre, desencarna aos 2 anos, 3 anos, não teve nem chance de errar, né? Então esse aí seria o sortudo. Foi para o céu, mas não teve chance de errar. Mas também não teve chance de acertar. Só errar? Não, não, tem que acertar. Não é isso não. Questões financeiras. Por que um rico, abastado, outro pobre, vivendo na miséria? Questões de relacionamento. Você certamente, você que talvez ainda tenha um pouco de dúvida com relação à reencarnação, por que você olha para uma pessoa e diz: nossa, como essa pessoa me atrai, como é gostoso estar ao lado dela, quando eu abraço eu sinto um calor, uma vontade de não soltar mais aquela pessoa, de repente vem outra e você vai abraçar e diz: não, não gostei. É um aspecto fluídico, os fluidos não casaram. Por quê? Diferentes formas de pensar tão contrárias, um pensando em amor, outro pensando em violência. Então, questões de relacionamento, por que temos dificuldade de nos relacionarmos com um e não temos com o outro? Será que não é coisa do passado? Né? E nós estamos aqui para progredir, para evoluir, sempre, né? Sempre. Tudo nos mostra, portanto, que há motivos de ordem pessoal, interna, individual, para todas essas diferenças. E não Deus brincando de presentear um e punir o outro. Não, Deus não faz isso. Olha, para esse aqui, vai ser uma pessoa bonita. Aquele outro, aquele vai ser horroroso. Aquele vai ser rico, aquele vai ser pobre. Deus não brinca. Deus não brinca dessa forma, né? Caso contrário, então seria uma maldade dele, uma injustiça, algum capricho, que é meio difícil imaginar Deus com caprichos, né? Então, quando entendemos reencarnação, há uma solidariedade, uma união entre os acontecimentos do passado, nessa existência mesmo, ou em existências anteriores, com aquilo que eu vivo atualmente, como também haverá uma ligação com aquilo que eu viverei em outras encarnações. Sou eu o único, meu espírito é um só. Estou ocupando corpos diferentes a cada nova encarnação. Mas o espírito, a essência, a bagagem, o mérito ou não, é meu. É só meu. Por isso que existem bons e maus. Aqueles que no passado cometeram tanta maldade que vêm agora aqui para recuperar, para tentar melhorar, se aproximar. E há aqueles que foram melhorzinhos, mas que vêm para cá para melhorar ainda mais, aprender mais. Lembram-se do plantio e da colheita? É exatamente isso. Só que às vezes nós plantamos, às vezes não, sempre, plantamos lá e estamos colhendo agora. E aí eu reclamo da colheita. Ah, Deus, olha, eu estou sofrendo, eu estou com problema no fígado, imagina, cirrose, eu nunca bebi nesta. E na outra? Não sei, né? Por isso que Jesus diz, né, que se tua mão é motivo de escândalo, arranca. É o que nós normalmente fazemos. Se no passado algo me desviou do melhor caminho, é melhor que eu venha com uma dificuldade com relação àquilo para não cair de novo no mesmo buraco. Então é melhor, eu posso cair na bebida de novo. É melhor que eu venha com o meu fígado estropiado, né? Assim vai evitar que eu caia de novo no mesmo erro. Por isso que Jesus diz: a cada um, segundo as suas obras. Eu faço, respondo pelo que fiz. Então, eu serei bem-aventurado quando reparar as falhas cometidas. Aí eu sou feliz, porque reparei a bobagem que eu fiz. Nesta
né, neste passado, dessa encarnação ou de outras. Né? Então, quando eu consigo reparar a falha, eu sou bem-aventurado. Estou feliz. Ah, mas é difícil, você sofreu. Sim, mas foi um sofrimento que me trouxe um bem. Né? Então, quando eu passo pelo sofrimento de uma forma resignada, né, não xingando todo mundo, porque senão também não colho o benefício do sofrimento. Quando busco força para passar pelas dificuldades, quando passo pelas situações com confiança, sem lamentação, estou colhendo os bons frutos. Óbvio, ninguém quer sofrer. Eu não quero. Se tivesse aí a possibilidade de um abaixo-assinado para pular fora do sofrimento, talvez eu chegasse primeiro. Né? Ah, não, quero ver se dá um jeitinho de me livrar do sofrimento. Mas não dá. E é necessário, e é útil, e é bom passar pelas dificuldades que você mesmo provocou. É a colheita de um plantio que você fez. Né? Então, nós fizemos aqui uma historinha para entendermos a questão da bem-aventurança, de ser feliz, apesar da dificuldade, apesar da dor. Por quê? Porque nós provocamos isso. Plantio e colheita. Sempre tenham em mente isso. Eu planto, eu colho. Sem sombra de dúvida. Planto o pepino. Na outra eu falo, tá na hora de colher, mas eu não gosto de pepino. Meu amigo, você vai comer pepino. Você plantou pepino, coma pepino. Né? É isso a reencarnação. Eu fiz algo ruim, eu vou ter que reparar esse algo ruim. E vai me causar sofrimento. Então, vamos entender o bem-aventurado, feliz, se nós passarmos pelas dificuldades que nós provocamos. Né? E aí saímos renovados. Aí eu sou feliz. Aí eu sou feliz. Fizemos uma historinha aqui, escrevemos uma historinha, e aí nós vamos ver esse entendimento. Procurem ver bem, compreender bem isso. Primeiro ato, nós vamos narrar o que aconteceu numa época. Segundo ato, o que aconteceu em outra encarnação. Tá? Então, primeiro ato. Duas pessoas levam um terceiro a um sofrimento extremo. Então, duas pessoas maltratam violentamente uma outra pessoa. Violentamente. Os dois agressores não têm a menor comiseração com essa pessoa, menor dor, nada. Maltrato, maltrato, maltrato. Se comprazem com essa maldade que estão fazendo, se alegram em fazer a maldade. O agredido, a pessoa que está sendo agredida, por sua vez, é alguém que não consegue se defender, que nada pode fazer e está sofrendo muito. Em meio a tanto sofrimento, essa pessoa que está sendo agredida provoca o seu próprio desencarne, a sua própria morte. Não aguentou ser tão maltratada pelos dois que são os agressores. E ela se mata com um tiro na cabeça, dá um tiro na cabeça. Os dois agressores, depois de muito tempo, já livres daquele que incomodavam, né? Até tranquilos, essa pessoa não atrapalha mais nossa vida. E aí, passado tanto tempo, os dois agressores desencarnam também. Né? Todo mundo vai desencarnar um dia. Agora vamos para um segundo ato. Então, até aí entendido? O agredido não suportou tanta dor, deu um tiro na cabeça e morreu. Os dois agressores que maltrataram tanto aquele, chegou o momento em que os dois também foram embora. Segundo ato, retorno. Retorno para colheita, para arrumar, para ajeitar aquilo que aconteceu no anterior. Os dois agressores, aqueles dois que maltrataram, reencarnam com o propósito de se unirem pelo casamento. Vão se casar. Faz parte do planejamento reencarnatório dos dois. Eles vão se casar, né? E obviamente se não se perderem no caminho, mas está programado. No momento oportuno, eles vão receber e recebem, como filho, aquele que foi por eles agredido.
no processo reencarnatório, é muito comum, quando vai se reencarnar, querendo ajustar as coisas, fazer uma programação até em termos de receber como filho aquele com o qual ele tenha dificuldades para poder fazer o acerto. O lar está cheio disso, está cheio. É uma grande oficina de reparação com relação àquilo que nós fizemos de equivocado. Então, a beleza da reencarnação propicia o acolhimento no seio de um lar daquele que foi desprezado, rejeitado, abandonado, esquecido, daqui a pouco ele volta. É o nosso filho. E por que volta? Porque é um momento em que os pais acolhem, às vezes, aquele inimigo deles. Acolhem com tanta necessidade que aquela criança tem, eles acabam amando tanto aquele com o qual eles não tinham relacionamento nenhum. São, agora, os agressores na nossa história, aprendendo a amar e cuidar daquele a quem fizeram um mal no passado, né? Eles são pais agora, eram os agressores do ontem, pais agora recebendo o agredido do ontem, que vem agora na condição de filho. Plantio e colheita, tá? Só que, em razão do ato praticado pelo agredido na outra, lembro-se que ele deu um tiro na cabeça, ele retorna com gravíssima deficiência mental. É perfeitamente possível isso, tá? É alguém que viverá vegetando por toda a sua encarnação, preparando para se melhorar para poder retornar em outra. E ele, obviamente, o filho, dependerá do acolhimento, do carinho, da atenção dos seus pais, os agressores do ontem. Agora, nessa história, para os pais, os agressores do ontem, este é um processo doloroso, muito doloroso. Ver o filho com tamanha dependência tem tudo para ser extremamente doloroso, né? Nesse processo, exigindo uma atenção total ao longo da vida, olha que complicação, que situação dura que os dois agressores, agora marido e mulher, vão passar, né? E aí, vamos ver de onde que se tira o bem das coisas. Se os agressores, agora, né, em razão do amor total por aquele a quem odiavam, agora filho deles, né, fizerem um trabalho exuberante, recepcionando e cuidando de uma forma maravilhosa aquele ser que está ali tão dependente deles dois, se fizerem esse trabalho bem feito, como é que estará o coração deles dois? Antes agressores, como é que ficará o coração deles? Se sentirão intimamente felizes se fizerem um bom trabalho, né? Se não se revoltarem, né, rejeitarem, aquela coisa toda, mas fizerem um bom trabalho, se sentirão intimamente felizes por estarem cuidando com tanto desvelo do filho que outrora fora odiado por eles. Então, neste caso, cabe perfeitamente o bem-aventurados aflitos, os que choram, os que sofrem, porque serão consolados. Se sentirão felizes intimamente por estarem fazendo essa tarefa. Mas é dor do mesmo jeito. Só que é compreendido de uma forma diferente. Compreendido intimamente. É o espírito que está sentindo. Nós vemos tantas mães, tantos pais, cuidando de filhos com uma deficiência total, mas cuidam com tanto amor, né, com tanto cuidado, e não sabem se aquela criança é um inimigo feroz do passado, mas cuidam com amor e fazem de tudo. E negam a própria vida para cuidar daquele ser. Então, bem-aventurados os aflitos. Ali era um aflito feliz, porque ele está se recuperando do mal. Então podemos imaginar
que nesse primeiro passo, né, dado pelos dois ex-agressores, agora pais, venham a reboque, continuando, outras bem-aventuranças ou outras alegrias. Olha, agora está fazendo sentido o sermão da bem-aventurança. Porque estão se transformando intimamente. Estão, através desse gesto inicial de receber aquela criança como filho, né, encontrando boas colheitas que podem alcançar, e vão alcançar sim. Então demonstraram, por exemplo, humildade em acolher aquele que lhes causava um incômodo tão grande em espírito, né? Então eles foram humildes para receber aquela criança. Deixaram de lado o orgulho, o egoísmo, a revolta, tudo aquilo. Então, eles, fazendo esse trabalho exuberante, nós podemos dizer que eles são bem-aventurados, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eles são pobres de espírito. Estão de uma forma tão humilde acolhendo aquela criança. Se tornaram, os dois, mais serenos, em razão dessa experiência magnífica que estão tendo. Se tornaram mais serenos. Não mais agridem. Vivem em paz. Então, bem-aventurados, brandos e pacíficos, pois herdarão a terra. Olha como estão se tornando bem-aventurados, felizes, intimamente. Pode estar passando um apuro na terra complicado, mas intimamente estão felizes, né? No íntimo, os dois sentirão que estão mais serenos, né? Menos belicosos, trazendo mais paz, como alguém que está se livrando de alguma culpa, e estão mesmo, se livrando de alguma culpa, de algum fardo doloroso. No espírito, eles percebem isso, eles sentem isso. Então, para os dois, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Encaixa tudo, tudo. Terão a sensação de que aconteceu um sentimento de perdão entre todos eles, né? Uma harmonia que propicia uma felicidade maior em espírito, mas também na vigília também perceberão isso. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Então, quando Jesus falou em bem-aventurados, estamos falando de um consolo futuro também, né? Que é o que aconteceu nessa narrativa, nesse exemplo, tá? Então, compreendemos até aí? E nós temos mais coisas para falar, que precisamos aprender a raciocinar sobre isso, né? Porque o sermão das bem-aventuranças, tão mal compreendido pela humanidade nos dias de hoje, é tão bonito. Ah, como é bom, bem-aventurado os pobres de espírito, mas não entende o porquê, o mecanismo. Então, nós, dessa forma, esmiuçando, temos a esperança de passar uma forma de raciocinar sobre isso tudo e ver como é bonito, como o ensinamento de Jesus não é só aquela explicação religiosa, né? Ah, eu entro na igreja, eu entro no templo, no centro espírita, eu sou lá tão humilde. Não, nós temos que entender como deve ser o nosso comportamento no mundo, o que melhora na nossa existência, independente de religião, não importa, é rótulo, religião é rótulo. Jesus não deixou nenhuma religião, nenhuma. Então nós temos que aprender a raciocinar Jesus para os dias de hoje, para o mundo como um todo. Eu quero ter Jesus em todos os locais, entender a filosofia de Jesus. A religião, não, religião... eu quero entender a filosofia de Jesus, o pensamento de Jesus. É tão grande, mas é ao mesmo tempo tão simples,
quando nós começamos a entender. Tão simples. A coisa vai ficando tão mais fácil de você ir melhorando do que ficar simplesmente seduzido por alguma imposição de tal seita, de tal religião, de tal filosofia. Imposição não. Ele tem que brotar daqui de dentro, através de um entendimento. Combinado, pessoal? Então, semana que vem, a gente continua falando mais um pouco sobre isso, porque o sermão tem tanta coisa para a gente pensar, tanta coisa para a gente raciocinar. Tá? Vamos então, encerrando, né? Fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente Jesus. Ah, Jesus, esse sermão tão bonito, com tantas explicações, tantas orientações, ainda hoje é tão mal compreendido, compreendido de uma forma tão pequena, tão simplista. Mas na verdade você nos deixou uma receita para a verdadeira felicidade em todos os campos de atuação do homem. Todos os campos. Como me relaciono, onde trabalho, meus colegas de trabalho, os amigos da escola, a família, a rua, os amigos. Ah, como é bom começar a entender e fazer desse entendimento uma maneira de levar da melhor forma a sua vida, se preocupando consigo, na melhoria interior, do seu espírito, da sua alma, mas também do irmão. Ah, temos que amar o próximo como a nós mesmos. Então tenho que tratá-lo da melhor forma, auxiliá-lo a entender também isto, para que ele também aprenda a tratar todos os outros da melhor forma possível. E é dando que se recebe. Quando você auxilia alguém, de repente, você estará sendo também auxiliado por alguém. Então vamos fazer uma grande corrente e entender que precisamos espalhar a verdade de Jesus para todos, para que possamos nessa corrente permitir que todos tenham elos fortes. Cada um é um elo. Que sejamos todos elos fortes. Tem um ditado que diz que não há corrente mais forte do que o seu elo mais fraco, porque ela se rompe. Vamos trabalhar para que essa corrente tenha elos fortes, que todos nós possamos crescer e entender cada vez mais os teus ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado pela companhia, Lene, Sandra, viu o Zezinho por aí, né, Zezinho? Beijão na família, Paulo Serrato, Renata, um abraço a todos e que na semana que vem nós possamos estar novamente juntos para buscarmos mais informações sobre o Sermão da Montanha, Sermão das Bem-aventuranças, aplicar em nós porque compreendemos. Não alguém impôs, compreendemos. Tá bom? Abraço a todos. Pandemia está aí. Jesus no coração, álcool em gel na mão. Beijão também. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tudo de bom.